Escute, vamos ler a palavra de Deus. Escute, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6,3 em diante. Nós vamos falar hoje sobre o zelo do apóstolo Paulo pela doutrina. O zelo de Paulo pela doutrina. O nosso zelo pela doutrina de Deus. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privadas da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Só um minuto, por favor. Minuto. O jardim está chovendo. Então, nós vamos continuar lendo a palavra de Deus. Como o vídeo ele é feito natural, ao vivo, né? Nós passamos por essas interveniências. Então, ouça o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: cuidado. Cuidado com o que você está falando, com o que você está ouvindo da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus e saiba como é a doutrina de Jesus Cristo. Como é esta doutrina? Saiba que o que você está ouvindo é a verdadeira palavra de Deus. Isso que é o que o apóstolo Paulo deseja para mim e para você. E a palavra de Deus, ele nos diz isso, que nós devemos prestar atenção no que está sendo ensinado, o que eu estou recebendo como ensino da palavra de Deus. Escute só o que ele está dizendo aqui. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Cuidado, foge dessas falsas doutrinas. Não te adequa, não te adapta com essas falsas doutrinas, achando que elas são corretas. Cuidado, cuidado com a tua vida. Lembra-te do dia do Senhor na tua vida, ok? E que nós possamos estudar esta palavra e possamos viver praticando esta palavra. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, diz Paulo aqui, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, escuta o que Deus está dizendo. Cuida de ti mesmo, para que persevere nessa doutrina e possas ser salvo. Está dizendo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti, para te não perder a tua salvação. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Então, o que nós vemos aí? Existe no mundo muita heresia, muitas falsas doutrinas, muitos falsos ensinadores da palavra de Deus, muitos falsos pregadores. Cuidado, cuidado. Cuida de ti mesmo, a palavra de Deus está dizendo aqui. Porque te cuidando, te salvarás, tanto a ti como os que te ouvem. Então, eu tenho que cuidar de mim.
Eu estou pregando e ensinando o que está escrito aqui nesta palavra. Então escute, escute. Vá na sua Bíblia, confirme. Escute o que Deus está falando conosco. Essa é a palavra de Deus falando comigo e com você. Escrito pelo apóstolo Paulo. Nós temos que zelar pela doutrina do Senhor, falar exatamente o que está escrito na palavra do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Paulo está nos advertindo sobre isso. Ele diz aqui, neste versículo 11, no versículo 11, ele está dizendo assim: o Espírito Santo está claro em seu mandato. Então, podemos seguir o Senhor ou podemos seguir outras coisas. Não podemos seguir a ambos. Você tem que escolher. Ou você segue esta palavra, somente esta palavra. Você não pode servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Nós devemos servir com amor, com paciência, mansidão, de tal modo que haja a presença dos frutos do Espírito Santo, ou ao menos o que o Espírito só pode produzir em nossas vidas. Produzir em nossas vidas o que Ele faz pela cruz, que sempre é o objeto de nossa fé. Você tem que viver aquilo que Jesus nos ensinou. Ele ensinou o maior amor na cruz do Calvário. Ele nos ensinou o grande amor dele na cruz do Calvário. Não é verdade? Então escute o que o Senhor está falando. Ele está dizendo, a essência é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a essência. Então, nós precisamos viver, sempre vivendo, nos referindo para essa palavra. Tudo que eu vou falar, eu tenho que dar exemplo da palavra de Deus. Nós tivemos muitas pessoas na Bíblia que saíram da presença de Deus. Nós temos o exemplo do rei Saul, do Saul, que está passando agora, vocês estão vendo aí. Saul saiu da presença de Deus, foi servir a outros deuses. Então nós temos que buscar fazer a vontade de Deus, para vivermos sempre na presença de Deus. Se você segue esta palavra, você está seguindo a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo. Cuidado, não deixe a luxúria, o orgulho, a cobiça entrar em você e você sair da presença de Deus. Lembra do rei Salomão? Rei Salomão, um homem sábio na presença de Deus, mas permitiu se corromper pelas coisas do mundo, pelas luxos do mundo, pelos amores do mundo. Cuidado com você. Não permita que entre no seu coração as falsas doutrinas, os falsos amores. O amor verdadeiro está aqui, escrito nesta palavra. Como o Senhor está dizendo aqui, zele por essa palavra. Fale dessa palavra. Essa palavra aqui, ela é a verdade. Cuidado com a soberba, com os falsos ensinadores. Cuidado. Eles pregam as falsas doutrinas como se fosse verdade. Está dizendo aqui. A discussão é inútil. Mas não siga isso. Siga a palavra de Deus. Converse sobre a palavra de Deus. Cuidado, tenha cuidado. Ouça isso. Ouça o que a serva está dizendo. Está escrito aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 5, está falando sobre isso. Oh, meu Deus. Ouçam o que ele está dizendo aqui. Capítulo 6, está falando sobre isso que nós estamos lendo. Sobre as falsas doutrinas. Sobre os professores que ensinam errado. A busca do dinheiro. Cuidado. Cuidado. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Buscar a parte financeira, esquecer a parte espiritual. Ele está dizendo aqui, nós temos, a única coisa que uma pessoa deve manter é a sua fé. A fé verdadeira, que se refere à fé em Cristo. É a cruz de Cristo. Oh, Jesus. Então, nós devemos buscar, nunca pode ser, buscar ser avarento, cobiça. Buscar as coisas do mundo, querer, ter. Não, nós não podemos ser assim. Oh, Jesus. Mas nós devemos buscar a executar essa palavra. A palavra de Deus é a fonte
ela é a fonte genuína para a doutrina cristã. Esta palavra é a fonte primordial para a doutrina cristã. Por isso precisamos nos dedicar a estudar as Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Levemos em conta que a finalidade dela é o amor para em Cristo. Vivermos com um coração puro, com uma fé não fingida. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo Jesus viveu esta palavra, até a morte de cruz. Nós temos o exemplo também do apóstolo Paulo. Ele diz que nós somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Todos nós somos a igreja. E nós que estudamos a palavra de Deus, nós devemos estudar para edificar as pessoas, aqueles que têm mais dificuldade de entender a palavra, de compreender. Nós devemos ensinar a palavra de Deus, falar dessa palavra maravilhosa que Deus está nos ensinando aqui, falando comigo e com você. A Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina, diante dos enganos e mais das heresias. Então, nós temos que defender essa palavra, falar dessa palavra. Eu sento aqui, leio a palavra, converso com vocês sobre a palavra. Façam isso. Eu sei que vocês já falam. Vocês são filhos e filhas de Deus. Façam isso. Cristão, faça isso. Quer seja católico, quer seja evangélico. Você é de Cristo, faça isso. Estude a palavra e fale de Deus. Fale da palavra, execute na sua vida. É maravilhoso você ser direcionada por essa palavra. Eu amo estar fazendo esses vídeos. Agora fiz o culto aqui em casa, orei, já vim para cá. Porque não pude fazer de manhã como eu gosto de fazer. Mas Deus diz assim, os princípios elementares da sã doutrina. A palavra, os princípios estão aqui. A desobediência à sã doutrina. Cuidado, não desobedeça a doutrina de Cristo. A igreja, nós temos que ter disciplina. Temos que vigiar, orar, ler a palavra, buscar Cristo de manhã, de tarde e de noite. A nossa liberdade cristã, ela é limitada. Cuidado, não vá além do que está estabelecido por Cristo. O fundamento primordial para a igreja, para nós, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Não esqueça de assinar o canal do YouTube, Serva Lúcia Costa. Inscrever-se, sino todas. Divulgue a palavra de Deus. Divulgue essa palavra para as pessoas. Veja os shorts no YouTube da Serva Lúcia Costa. Veja os reels no Facebook, no Instagram da Serva Lúcia Costa. Em nome de Jesus. Preste atenção. Ouça a voz de Deus na sua vida. Amém? Que o rosto do Pai resplandeça sobre o nosso rosto. Com amor, a graça, a misericórdia do Pai estejam presentes sobre você, sobre nós. O Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus. Permaneça na presença de Deus. Tenha rotina de oração, rotina de ler a palavra, momentos de relacionamento com Deus, para você ser mais que abençoado, vitoriosa em Cristo Jesus. Amém?